Fala galera, beleza gente? É o seguinte, vamos continuar aqui então a nossa saga aí contando, falando da Eurocopa, a história contada aqui em capítulos e em décadas, e dessa vez nós chegamos na década de 2010, beleza? Vamos falar então das edições dessa década? Demorou, vai, roda a vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aqui no YouTube, dando essa grande moral aqui. Sempre começo os vídeos agradecendo todo o carinho que eu recebo de vocês, tá? Eu vou deixar aqui para vocês, uma playlist, tá? Contendo todos os vídeos que eu fiz até agora nessa saga aí, contando os capítulos, dividido por décadas aí, da Eurocopa. Essa grande competição que tá para começar aí no mês de junho. Vou fazer um aquecimento aqui para essa grande cobertura que nós vamos fazer aqui no CMF. Eu já convido você a participar e para, já entrar no clima, essa playlist que eu vou deixar aqui para vocês com todos os vídeos desse histórico que eu tô fazendo aqui da Eurocopa. Beleza? Antes disso, peço para você se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda, clica no botão de inscreva-se. Também peço aquela ação, aquele triplo C, aquela ação básica aqui do YouTube para ajudar no engajamento do nosso canal. Curtir, comentar e compartilhar é de graça, para você não tem peso nenhum e para mim tem um peso gigantesco, para você não custa nada. Tá? E para mim custa muito. E também, caso você queira contribuir financeiramente com o nosso canal, ser um parceiro, reforçar ainda mais essa parceria, Pix está aparecendo aqui na tela, a chave Pix também na descrição do vídeo, e vários momentos aqui do vídeo também vai aparecer essa chave Pix para você contribuir. Você faça isso, fazendo isso, o seu nome vai aparecer aqui nos vídeos também. Então vamos lá. Vamos contar então a história da Eurocopa. Nessa década de 2010, nós tivemos duas edições da Euro, uma em 2012 e outra em 2016, e inclusive teve uma mudança bastante significativa de uma para outra. Eu já vou falar um pouquinho mais para frente nesse vídeo. A de 2012, ela vem exatamente igual a que veio das edições anteriores, inclusive que eu fiz nos vídeos anteriores aí. É o mesmo formato desde da Euro de 96, tá? Com 16 seleções disputando a fase final. Nas eliminatórias, nós tivemos 51 países disputando essas eliminatórias. E essa Eurocopa, uma coisa importante, ela também repetiu a última edição, que eu também fiz, que eu falei aqui no vídeo anterior, que é de 2008, com sede dupla. Então, ou seja, 2 países sediando os jogos da fase final da Euro. Isso foi pela terceira vez na história, tá? No ano 2000, nós tivemos Holanda e Bélgica. Em 2008, tivemos Áustria e Suíça. E nesta edição de 2012, nós tivemos Ucrânia e também a Polônia, tá bom? Então são os 2 países aí que estão sediando essa final da Euro e obviamente já estavam automaticamente classificadas para essa edição, tá bom? Então as outras 14 vagas, restantes foram divididas nas eliminatórias. Os países foram, para se classificar, foram divididos em 9 grupos, tá? Esses 9 grupos tínhamos 6 grupos com 6 países participantes, 3 grupos com 5 países, tá? Desses 51 países que estavam ali disputando as eliminatórias, tá bom? O meu regulamento, para se classificar para a fase final da Euro, era assim, dos 9 grupos, os vencedores de cada grupo, ou seja, os primeiros colocados de cada grupo, estavam automaticamente classificados para a fase final. Também estava automaticamente classificado, dentre os segundos colocados, ou seja, os 9 segundos colocados, o melhor deles. Então, o que tivesse melhor campanha entre os segundos colocados também estava automaticamente garantido na fase final da Euro. E os outros 8, temos 10, Aí os outros 8 iam fazer um playoff ali entre eles, então sorteio, fazer uma repescagem, um playoff entre eles, 4 confrontos ali, no sorteio, e os vencedores desses 4 confrontos iria para essa fase final, tá bom? Aí daria 14, se juntando com Ucrânia e Polônia, dando ali os 16 dessa fase final, tá? Quem foi o segundo melhor colocado? A Suécia. Aqui, a Suécia, que eu tanto gosto, que eu tanto amo, foi a melhor segunda colocada e garantiu a vaga sem precisar passar pela repescagem. Pela repescagem nós tivemos Portugal, Croácia, República Tcheca e a Irlanda, tá bom? Então esses 4 países também se juntaram aí, aos outros já classificados para fazer essa fase final, tá bom? Eu vou colocar na tela aqui, vou pedir pro editor colocar na tela para vocês aí a distribuição dos 4 grupos, tá bom? Inclusive eu vou falando aqui na ordem
ordem já final de cada grupo, ou seja, a ordem de classificação, tá bom? E o regulamento era muito simples, tá? Eram 4 grupos com 4, nessa fase final, né? Com 4 países em cada grupo, os 2 primeiros de cada grupo passavam e ia disputar quarta de final, semifinal e final. E era assim, o primeiro do grupo A contra o segundo do grupo B, o primeiro do grupo B contra o segundo do grupo A e assim ia, tá bom? Até o grupo D, beleza? Então eu vou colocar na tela aí pra vocês os grupos, beleza? Então vamos lá. O grupo A era a República Tcheca, a Grécia, a Rússia e a Polônia. O grupo B, Alemanha, Portugal, Dinamarca e Holanda. O grupo C, Espanha, Itália, Croácia e Irlanda. E o grupo D, Inglaterra, França, Ucrânia e Suécia. Então essas foram as classificações finais aí de cada grupo. Os 2 primeiros aí em destaque, né, são os classificados para as quartas de final. Interessante da gente falar aqui, assim como na Euro anterior, né, que nós tivemos os 2 países sede sendo eliminados na primeira fase, essa Eurocopa também aconteceu isso, tá? Então tanto Polônia quanto Ucrânia foram eliminadas na primeira fase de seus grupos. Tudo bem que o grupo da Ucrânia era um grupo bem casca-grossa, né? Com Inglaterra, França e Suécia, era um grupo bem casca-grossa da Ucrânia. Mas, como eu disse, eles foram eliminados aí nessa primeira fase, tá bom? Nas quartas de final, nós tivemos os confrontos entre Portugal enfrentou a República Tcheca. Esse jogo aconteceu no dia 21 de junho, tá, de 2012, e esse jogo aconteceu na capital da Polônia, lá em Varsóvia, e Portugal venceu por 1-0 com um gol dele, Cristiano Ronaldo. Simples, né? Aí no dia 22, o dia seguinte, nós tivemos jogando em Gdansk, também na Polônia, a seleção da Alemanha enfrentou a Grécia e passou, né, com uma certa facilidade, ali, com uma certa tranquilidade. Os alemães venceram os gregos por 4-2 e se classificaram. A Espanha, tá, no dia 23 de junho, enfrentou a França e jogando em Donetsk, na Ucrânia. Hoje não poderia acontecer mais esse jogo, né, porque em Donetsk não tá tendo mais jogo lá. Mas na época, pô, dava pra acontecer que não tinha esse negócio de guerra, não tinha nada dessas coisas lá. Mas aí a Espanha enfrenta a França, jogando em Donetsk, na Ucrânia, e vence por 2-0, tá? O grande destaque dessa partida foi o Xabi Alonso, né? O Xabi Alonso aí que fez 2 gols nesse jogo, inclusive o segundo gol dele foi um gol de pênalti. O jogo que ele mais fez gol na seleção, assim, do mesmo jogo, né? Ele fazer 2 gols, ele nunca tinha feito isso na carreira dele, ele conseguiu fazer isso nessa partida. O Xabi Alonso que hoje, né, treinador aí, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, ele é bem badalado aí como treinador, foi um grande jogador aí pelo Real Madrid, pelo Liverpool, pelo Bayern de Munique, né? Foi o grande nome dessa partida aí. E depois nós tivemos no dia 24 de junho, Inglaterra e Itália fizeram um baita de um jogo, né? Um jogo bem grandes expectativas. Jogaram lá em Kiev, capital da Ucrânia. E o jogo terminou 0-0. Tá, no tempo normal, 0-0 na prorrogação, e a Itália venceu nos pênaltis a seleção da Inglaterra. Foi 4-2 nos pênaltis, tá? O Montolivo acabou perdendo o pênalti para a seleção italiana, e pela Inglaterra, Ashley Young e o Ashley Cole, os 2 Ashley, né? Os 2 ali acabaram perdendo os seus pênaltis, a Itália acabou se classificando, tá bom? Chegando nas semifinais, mais uma nova disputa de pênalti aí, tá? Mais uma disputa de pênaltis. Nós tivemos na primeira semifinal, clássico ibérico entre Portugal e Espanha. O jogo terminou empatado em 0-0. Esse jogo aconteceu no dia 27 de junho e foi na cidade de Gdansk, na Polônia. Terminou 0-0 no tempo normal, 0-0 na prorrogação. E nos pênaltis, a seleção espanhola venceu por 4-2. O João Moutinho e o Bruno Alves perderam os pênaltis pela seleção portuguesa. E o Xabi Alonso, ele que tinha feito o gol de pênalti, inclusive no jogo anterior, né, grande destaque, ele foi e perdeu o pênalti para a seleção da Espanha nesse jogo e acabou. Mas mesmo assim, a Espanha conseguiu se classificar. Já na outra semifinal, nós tivemos um jogo bastante emblemático aí entre Alemanha e Itália. Um jogo com bastante história, tem muita história aí. Inclusive, ó, já vou dar um spoiler aqui para vocês, quadro que eu faço aqui no canal de Jogos Lendários, eu tenho um vídeo aqui para falar sobre um jogo que aconteceu na história, e talvez um dos maiores jogos da história das Copas do Mundo entre Alemanha e Itália, na Copa de 70, tá? Então fica o spoiler aí pra vocês, eu vou falar desse jogo aí. Mas inclusive já foi final de Copa do Mundo até, né? Alemanha e Itália, lá em 82, e esse jogo se repetiu na semifinal da Euro de 2012. O jogo aconteceu em Varsóvia, né? Capital da Polônia, no dia 28 de junho, e
o grande destaque desse jogo foi um atacante, né, pouco polêmico, pouca coisa de polêmica, um tal de Balotelli. Ele foi o grande nome dessa partida. A Itália venceu por 2-1 a seleção da Alemanha, né, e os 2 gols marcados pelo Balotelli. Inclusive, um dos gols, ele tem uma comemoração que ele tira a camisa e fica fazendo assim, né, coisa de aquela marra que ele tem, né, mas realmente ele jogou muito bem essa partida, foi o grande destaque, foi o autor aí dos 2 gols da classificação da seleção italiana para a grande final. E na grande final, ela que aconteceu no dia 1º de julho, ela aconteceu na cidade de Kiev, capital da Ucrânia. A Espanha e a Itália se enfrentaram nessa partida. E foi a final com o placar mais elástico, a maior diferença de todos os tempos da Eurocopa. A Espanha 4, Itália 0, tá bom? 4-0 para a seleção espanhola, 2 gols no primeiro tempo, 2 gols no segundo tempo. A seleção espanhola, assim, passeou em cima da Itália e conseguiu ali o seu título. Os gols desses jogos foram marcados pelo Davi Silva e o Jordi Alba, tá, no primeiro tempo, e no segundo tempo o Fernando Torres e o Juan Mata definiram o placar, essa vitória de 4-0 da seleção espanhola. Outra coisa importante também, eu já tinha comentado isso no vídeo que eu fiz aqui, falando da história da Euro, né, aquele histórico geral, né, que eu falo, aquele resumão da histórico da Eurocopa, foi que a Espanha, com essa conquista de 2012, ela chegou ao seu 3º título europeu, ou seja, igualou a Alemanha, né, em número de títulos. São os 2 países com maior número de títulos europeus conquistados até hoje, com 3 conquistas cada um. E a Espanha conseguiu vencer a Eurocopa de forma consecutiva. O único país a fazer essa façanha, né, é exatamente a seleção espanhola, que já tinha ganho a Eurocopa de 2008, a Eurocopa anterior, ganha também essa edição de 2012. Tá bom? Os grandes destaques dos 2 times, né, os 2 finalistas aí, pelo lado espanhol, a Espanha que ainda vinha naquele processo, né, que tinha sido campeã europeia em 2008, campeã do mundo em 2010 e campeã europeia de novo em 2012. Então tinha aquela seleção, aquela base sensacional, que tinha ali jogadores como Casillas, Sérgio Ramos, Piqué, né, o Xabi Alonso, o Iniesta, o Xavi, o Fábregas, o Fernando Torres, o Davi Villa, né? Essa era a seleção, o elenco, né, da seleção espanhola nessa conquista. E o técnico da Espanha era o Vicente Del Bosque. Na anterior foi o aragonês, né, que ganhou em 2008. Mas nessa daqui foi o Vicente Del Bosque. Já pelo lado da Itália, né, que também foi finalista, os grandes destaques da seleção italiana eram o Buffon, o Bonucci, Pirlo, o De Rossi, o Balotelli e o Cassano. Então já você vê que tem uma diferença de gerações, né? Você vê jogadores mais experientes, por exemplo, como o Pirlo, o próprio Buffon, né, Cassano, com jogadores mais jovens, como é o caso, por exemplo, do Balotelli, né. Os artilheiros dessa competição foi bem interessante porque foi uma Eurocopa em que nós não tivemos nenhum jogador que disparou na artilharia, né, então nós tivemos ali vários jogadores com 3 gols, que foi o maior score, né, o jogador que marcou 3 gols na competição. Então quais foram eles, tá? Foram 6 jogadores ao todo, tá bom? São eles, o Mário Gomes, da Alemanha, o Mandzukic, da Croácia, o Fernando Torres da Espanha, o Balotelli da Itália, o Cristiano Ronaldo de Portugal e mais também o Dzagoev da Rússia, tá bom? Então esses 6 jogadores aí marcaram 3 vezes na competição e foram os artilheiros. E o melhor jogador, o bola de ouro, né, foi exatamente o Andrés Iniesta, né? O Andrés Iniesta aí foi considerado o melhor jogador da competição. Fácil falar isso, né? Fácil. Esse cara era muito bom, né? Então essa daí foi a Euro de 2012. Vamos agora então para a Euro de 2016 e aí vem aquela mudança que eu falei no começo aqui do vídeo, porque nós tivemos uma mudança extremamente significativa, inclusive é o formato atual da Eurocopa. Então a edição agora de 2024 vai ser nesse formato que eu vou falar agora, que foi um salto, né, de 16 para 24 países disputando a fase final da Euro. Então nós tivemos um salto aí. E como que ficou o regulamento? Com 24 países, aumentou o número de grupos, focando na fase final inicialmente, tá? Pra vocês entenderem. 24 países disputando, né, essa fase final. São 6 grupos com 4 países integrando cada um desses grupos e passava para a próxima fase os 2 primeiros colocados de cada grupo e mais os 4 melhores terceiros colocados. Então, esse regulamento, inclusive, esse formato, ele foi o mesmo que foi disputado nas Copas do Mundo de 1986, 1990
1990 e também na de 1994. Então nós tivemos 3 Copas do Mundo na história com esse mesmo regulamento aqui da Eurocopa. Eu particularmente não gosto muito desse regulamento com 3 países aí podendo passar, né? Agora a gente vai ver, a próxima Copa do Mundo vai voltar com isso, né? Porque vão ser 48 seleções, vão ser 12 grupos com 4 países em cada, passa os 2 primeiros e mais, se não me engano, acho que os 8 melhores primeiros, terceiros colocados. Então acho que assim, fica uma situação meio estranha. Eu particularmente, como eu disse, eu não gosto muito disso. Mas é o regulamento que tá aí, entendeu? Inclusive assim, podendo o terceiro colocado chegar à final e não vamos ver isso aí. Vamos chegar lá. Então vamos lá. Vamos falar então como que foi o processo de eliminatória, tá? Essa fase final, diferentemente das 2 Euros anteriores, tá? Que tivemos sede dupla, voltou a ter uma sede única, que foi a França. A França recebia pela terceira vez na sua história a fase final da Eurocopa. Isso já tinha acontecido na primeira edição, lá em 1960, que eu falei aqui no primeiro vídeo do nosso canal, né? Em 1984, França mais uma vez sediou, e inclusive ela foi campeã, e agora nessa edição de 2016, tá? Então, a França cedendo pela terceira vez aí a fase final da Euro, tá? Como que ficou a divisão, né? Eram 10 cidades, tá? Sediando aí, eu até vou pedir pro editor também colocar aí na tela as cidades, né? Que sediaram jogos, né? Mas as principais cidades da França, né? Bordeaux, Paris, até o estádio Saint-Denis, que foi o grande estádio da final da Copa do Mundo de 98, também tá aí, né? Lille, Marsella, né? Então essas cidades estavam aí entre as que iam receber, né, jogos da Euro. E também na composição nós tínhamos 53 países nas eliminatórias, tá? 53 países. A Europa tem muito país, né? A gente já falou isso aqui anteriormente, né? Então as eliminatórias eram da seguinte forma, tá? Como eu disse, 53 países foram divididos em 9 grupos. 8 grupos com 6 participantes, 6 países em cada um deles, e um grupo com 5. Tá bom? E como que era essa classificação? Como que era o processo de classificação para Euro? Os 2 primeiros de cada grupo estavam automaticamente classificados, então daria 18. O melhor dos terceiros colocados, tá? O melhor dos terceiros, e um playoff de 4 confrontos ali entre os outros 8 terceiros colocados, tá bom? Então assim, se vocês forem analisar, é praticamente o mesmo da Euro de 2012, só que a diferença é que tinha ali, ao invés de ser só o primeiro garantido e o melhor segundo colocado, eram os 2 primeiros e o melhor terceiro colocado e mais o playoff com os outros terceiros, né? É bem parecido aí, só baixando uma posição. E quem foi o melhor dos terceiros colocados? A Turquia, tá bom? A Turquia conseguiu aí classificar direto para Euro sem a necessidade de repescagem. E pela repescagem, pelo playoff, nós tivemos 4 países se classificando. Foram eles: a Ucrânia, a Irlanda, a Hungria e a Suécia, tá bom? A minha Suécia também passou no playoff, inclusive eliminando a Dinamarca. E como que ficaram aí os grupos, tá? Então foram 6 grupos, eu vou colocar na tela aí para vocês esses 6 grupos classificados, a definição deles e no mesmo padrãozinho, tá? Estou mostrando aí já a classificação final de cada grupo. Então nós temos ali, pelo grupo A, né, o grupo da anfitriã, da seleção francesa, além da própria França, tinha também a Suíça, a Albânia e a Romênia. No grupo B, País de Gales, Inglaterra, Eslováquia e Rússia. No grupo C, Alemanha, Polônia, Irlanda do Norte e Ucrânia. No grupo D, Croácia, Espanha, Turquia e República Tcheca. No grupo E, Itália, Bélgica, Irlanda e a Suécia. E no grupo F, Hungria, Islândia, Portugal e Áustria, tá bom? A Islândia tem uma história bem interessante para falar nessa Eurocopa aqui, que eu já vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Mas ela foi a grande sensação dessa Euro aqui, tá bom? E, como eu disse, ela se classifica inclusive à frente de Portugal. E lembra que eu falei que o terceiro colocado pode se classificar nesse tipo de regulamento, pode se classificar e bater final? Foi exatamente o que aconteceu com Portugal. Eu vou chegar lá, você vai entender. E não foi só chegar na final, não, fez coisa a mais, vamos lá. Os confrontos de oitavas de final dessa Eurocopa, tá? Então nós tivemos ali, o primeiro confronto aconteceu no dia 25 de junho, no estádio lá em Saint-Étienne. Polônia e Suíça se enfrentaram, o jogo terminou empatado em 1-1 no tempo normal, 0-0 na prorrogação, e nos pênaltis a Polônia
venceu por 5-4. Nenhum jogador da Polônia errou suas cobranças, e pelo lado da Suíça, o Xhaka, né, que é um dos grandes nomes aí do time suíço, né, nos últimos anos. Ele que era do Arsenal, agora tá jogando lá no Bayer Leverkusen, né, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, tá jogando lá. Ele foi lá e bateu o pênalti e acabou perdendo o seu pênalti, e isso fez com que a sua seleção fosse eliminada. No mesmo dia 25, jogando em Paris, no Parque dos Príncipes, a seleção do País de Gales enfrentou a Irlanda do Norte e venceu por 1-0. Uma história bem interessante dessa partida é o canto que a torcida da Irlanda do Norte fazia para um jogador chamado Will Grigg, tá? Até vou pedir também pro editor colocar na tela aí algumas imagens desse cara, porque você vai falar assim, mas o que esse cara tem? Exatamente, cara, ele não entrou em campo, mas todo mundo ficou falando desse cara, porque no canto da torcida, que eles pegaram uma música, né, que acho que era Free From Desire, né? Eles pegaram essa música e fizeram uma adaptação para a seleção norte-irlandesa, e faziam a frase de que era Will Grigg is on fire, né? Ou seja, ele tá top, tá on, né? Tá chegando, né? Só que ele não jogou. Ele nem entrou em campo, cara. Porque ele era meio grosso mesmo, que era meio caneludo. Ele foi convocado, mas nem entrou em campo. E aí a seleção, e fazia essa festa toda, e muitos jogadores, inclusive, falando, pô, mas quem que é esse cara? Esse cara aqui, destaque e tal, mas ninguém... E a música tava lá rolando, né? E ele não entrou em campo, mas foi um negócio importante desse jogo aí, tá? Um destaque desse jogo aí. Também nós tivemos no dia 25, jogando em LAN, tá? No estádio do time local, a seleção de Portugal venceu a Croácia num jogo duríssimo para a seleção portuguesa. Terminou 0-0 no tempo normal, 1-0 na prorrogação. O gol de Portugal foi marcado aos 12 minutos do segundo tempo da prorrogação pelo Quaresma, né? O Ricardo Quaresma, aquele, né? Cheio de fazer lambreta, que não sei o que, né? Era um cara mais de frescura do que de futebol. Realmente, Quaresma era bom jogador, mas você via que ele era muito mais marketing do que outra coisa, né? E aí ele foi lá e fez o gol da classificação de Portugal. A França enfrentou a Irlanda no dia 26 de junho, jogando em Lyon, tá? E venceu por 2-1. Grande destaque desse jogo foi o Anthony Griezmann. O Griezmann, inclusive, que, né, foi o nome dessa Eurocopa, foi o principal jogador, tá? Artilheiro e tudo, realmente jogou muito bem essa Euro. A Irlanda sai vencendo por 1-0 e o Griezmann faz 2 gols, né? Ele faz os 2 gols da vitória da França, foi exatamente ele que marcou, e a França de virada vence a seleção irlandesa, né, nessa partida. A Alemanha jogou em Lille contra a Eslováquia e não teve dificuldade, 3-0, né? Placar clássico ali, vitória da Alemanha e classificação para as quartas de final. A Bélgica, o jogo mais tranquilo de todos, a Bélgica, né? A grande sensação, né? Bélgica aí, enfrentando a seleção da Hungria, tá? E venceu por 4-0. O jogo foi realizado também no dia 26 de junho, lá em Toulouse. Para fechar, no dia 27, tivemos os 2 últimos jogos das oitavas de final. A Itália enfrentou a Espanha, tá? Num grande jogo também, um jogo muito disputado, né? Muito aguardado também, de muita rivalidade, né? A Itália venceu por 2-0 a seleção espanhola. O jogo foi realizado no Saint-Denis, né? No grande estádio lá da França, né? E o destaque desse jogo foi o Graziano Pelé. Exatamente, o nome dele é esse mesmo, tá? Ele é um jogador aí que nunca se destacou muito na seleção italiana. Ele teve um entendimento com o técnico, brigou com o técnico, só que ele nunca mais foi convocado. Mas ele foi o grande nome desse jogo, ele fez um dos gols dessa partida aí. E lembra que eu falei da Islândia? Lembra que eu falei? Então, o último jogo dessa fase aí, Inglaterra e Islândia se enfrentaram. O jogo foi em Nice e a Inglaterra, obviamente, vinha com todo o favoritismo, com Wayne Rooney e companhia no time. O Rooney, inclusive, abre o placar para a Inglaterra logo no começo do jogo, mas aí não combinaram com a Islândia. A Islândia tinha um jogador que era o Sigurdsson, inclusive ele jogou muito lá no futebol inglês, e ele acabou com o jogo nessa partida. A Islândia virou para 2-1, teve chance para fazer pelo menos mais uns 2 lá, tá? E a Islândia elimina a seleção da Inglaterra. Inclusive, numa imagem que eu vou pedir pro editor colocar aí também, ficou famosa, né? Que é os jogadores lá fazendo uma espécie de rito ali que eles fazem ali, com o rito viking, né? Que eles fazem aí com a torcida e tal, fica batendo as mãos, assim, né? Realmente é bem interessante, né? Bem legal
essa imagem aí, né, que eles fazem no final do jogo ali, os jogadores no campo perfilados ali fazendo com a sua torcida. Inclusive até tem imagens aí que você vê eles fazendo isso quando eles voltam pra Islândia, eles fazem isso com o povo de lá, né, o povo numa praça assim, fazendo essa mesma saudação que eles fazem lá, né. Então a Islândia vence a Inglaterra e elimina os ingleses, né, Inglaterra dando vexame, dando mais um vexame à Inglaterra. Vamos então para as quartas de final, tá? Nas quartas de final nós tivemos a Polônia enfrentando Portugal, tá? O jogo terminou 1-1 no tempo normal. Esse jogo foi no dia 30 de junho e realizado no Velodrome lá em Marsella. O jogo terminou 1-1 no tempo normal, 0-0 na prorrogação e nos pênaltis a seleção portuguesa venceu por 5-3, que é o Błaszczykowski, tá? Ele que perdeu o pênalti para a seleção da Polônia, tá? Eu desafio você a escrever Błaszczykowski sem ler. Eu desafio. Eu até vou pedir pro editor colocar aqui na tela para você o nome dele, pra você ver como que é o nome desse cara, porque é complicado, é cheio de letra, tem pouca vogal, tem muita consoante. Desafio você escrever o nome dele, tá bom? Eu vou pedir, vai colocar na tela pra vocês verem aí, tá? Ele perdeu o pênalti, ele que era jogador do Borussia Dortmund, né? Ele acabou perdendo o pênalti aí e a seleção polonesa foi eliminada. Na outra semifinal, uma grata surpresa realmente, nós tivemos ali o país de Gales, né? Vencendo a Bélgica, né? Toda a badalada seleção belga aí, né? Que vinha, né? Inclusive até de uma geração que fala-se muito dessa geração belga, que não sei o que, mas não tinha dado certo. Acabou depois, 2 anos depois, na Copa do Mundo, indo nas semifinais, inclusive até eliminando o Brasil. Mas era aquele time que tinha Hazard, o Lukaku, o De Bruyne, né? E por aí, Courtois, e por aí vai. Que era o mesmo time, como eu disse, de 2018, né? Mas que perdeu por 3-1 da seleção de País de Gales, inclusive de virada, tá? Perde de virada. A seleção belga faz 1-0, se não me engano, com o Nainggolan, se não me engano. O País de Gales vira o jogo para 3-1 e consegue eliminar. E a grande sensação, uma das favoritas para ganhar essa Eurocopa, que é a Bélgica. Esse jogo foi no dia 1º de julho. Esse jogo aconteceu na cidade de Lille. Tá? No dia seguinte, dia 2 de julho, Itália e Alemanha, mais uma vez, ó, se enfrentam numa Eurocopa. Já tinha se enfrentado na Euro anterior, a Itália venceu a seleção da Alemanha e se enfrentaram em Bordeaux. Só que dessa vez deu Alemanha. Dessa vez a Alemanha passou. Foi 6-5 nos pênaltis. Então, terminou 1-1 no tempo normal, 0-0 na prorrogação e 6-5 nos pênaltis. Mas foram necessárias 9 cobranças para cada lado, tá? 18 cobranças para decidir ali, porque teve muito erro, tá bom? Ó, pela seleção da Alemanha, o Miller, o Ozil e o Schweinsteiger perderam seus pênaltis. Só que em compensação, pela seleção da Itália, 4 perderam seus pênaltis, tá bom? Foram eles o Zaza, o Pelé, que eu tinha falado anteriormente, né? O Graziano Pelé, o Bonucci e o Darmian. Então esses 4 perderam seus pênaltis e a Alemanha conseguiu se classificar para as semifinais. E a última classificação foi a da dona da casa, né? A França recebeu ali no confronto contra a Islândia, né? A grande sensação ali. Só que aí a França não deu a menor chance de, digamos assim, de qualquer tipo de zebra. A França venceu por 5-2, tá? A seleção islandesa. Foi 4-0 só no primeiro tempo. Tá? Quer dizer, para não dar chance nenhuma mesmo. A seleção da França foi lá e, né, falou, não, aqui não tem esse negócio de zebra, não. Aqui comigo não tem esse negócio, não. Eu vou pra semifinal. E, inclusive, um destaque desse jogo foi o Giroud. O grande Giroud, que o pessoal critica ele, né? Ele fez 2 gols nessa partida aí e foi o grande destaque desse time. E aí nós chegamos, então, às semifinais, tá bom? Nós tivemos uma semifinal no dia 6 de julho, tá? Jogando em Lyon. Um jogo envolvendo 2 grandes estrelas do futebol mundial naquele momento, que eram realmente, assim, inclusive companheiros de equipe, né? Que era de um lado o Cristiano Ronaldo e do outro lado o Gareth Bale, tá? Então nós tivemos ali um confronto entre Portugal e País de Gales. País de Gales surpreendendo, né? Chegando a essa semifinal, tá? E o jogo terminou 2-0 para a seleção portuguesa, tá? A seleção de Portugal vence por 2-0 e chega à final da Eurocopa, tá? Inclusive foram 2 gols assim, um atrás do outro. Foi o Cristiano Ronaldo e o Nani fizeram os gols da seleção portuguesa e foi, como eu disse, um atrás do outro. Em menos de 3 minutos, a seleção portuguesa, entre um gol e outro ali, para Portugal fazer o 2-0 e se garantir na grande final. Na outra semifinal, nós tivemos um outro jogaço também, envolvendo Alemanha e França. Alemanha e França se enfrentaram no estádio Velodrome, lá em Marsella, no dia 7 de julho. Um jogaço mesmo. E o grande nome dessa partida foi o Anthony Griezmann, tá? Que fez os 2 gols da França, né?
né? Ele que, como eu disse, foi o grande destaque dessa Euro. Ele fez os 2 gols da França e a seleção francesa vence os alemães. Inclusive o segundo gol do Griezmann foi de pênalti. E aí a seleção da França elimina os alemães e chega à grande final. E na final, Portugal e França iriam se enfrentar. Portugal chega pela sua segunda vez a uma final de uma final de Eurocopa. Tinha chego em 2004, né? Quando sediou a Euro, mas perdeu aquela famosa história, que já fiz vídeo aqui no canal, inclusive, daquela derrota para a seleção da Grécia, né? Grande surpresa. E a seleção da França chega pela terceira vez a uma final de Eurocopa. Já tinha ganho 2 vezes. Ganhou em 84, quando sediou, e ganhou também no ano 2000, quando venceu a Itália na final, lá na Holanda. Só que aí, dessa vez, né, não deu certo para a França. E olha que nós tivemos uma situação muito, muito interessante, né? O Cristiano Ronaldo, que era o grande nome da seleção portuguesa, sempre foi, era o grande comandante da seleção de Portugal, ele que tinha sido criticado, inclusive, na primeira fase, né? Jogando mal, a seleção de Portugal, como eu disse, passa em terceiro do seu grupo e chega a essa final, né? Consegue chegar a essa final. O Cristiano Ronaldo se machuca ainda no primeiro tempo, tá? O Payet, né? O jogador francês, deu no meio dele, cara, uma entrada bem, bem forte mesmo. Ele machucou o joelho, foi substituído aos 25 do primeiro tempo, e aí a seleção de Portugal perde o seu principal jogador, né? Ali, e ele fica no banco de reservas ali, comandando o time, até meio que mandando até mais que o técnico, sabe? Fala e grita que não sei o que, tá? Ele tá lá comemorando, chamando, né, o time ali, meio que comandando o time mesmo, né? E Portugal consegue segurar o ímpeto da seleção francesa, porque o Rui Patrício, goleiro de Portugal, gente, ele fechou o gol, mas fechou com gosto, mas fechou muito, pegou muito naquele jogo. A seleção francesa batendo, não conseguia fazer o gol, e, como eu disse, o Rui Patrício se destacando, tá? E a o jogo termina 0-0 no tempo normal e vai para a prorrogação. E na prorrogação, um jogador extremamente contestado, que era o atacante Éder, ele entra no time no segundo tempo e aos 4 minutos do segundo tempo da prorrogação, ele acerta um chutaço de fora da área, que eu vou pedir pro editor também colocar na tela aí pra vocês. Ele chuta de fora da área, manda uma bomba, o goleiro, né, que era o Lohri, goleiro francês, ele se estica na bola, não consegue alcançar. Portugal faz 1-0, se segura e consegue garantir ali o seu título europeu. Primeiro e até o único, né, título europeu da história da seleção portuguesa. Como eu disse, tá, nesse confronto, nessa Eurocopa, o principal jogador foi o Griezmann, tá? Inclusive ele é o melhor jogador da competição e também o artilheiro. Ele fez 6 gols nessa Euro, realmente jogou demais. E olha que o Griezmann nem é um grande goleador, né? O grande goleador da seleção francesa é o Giroud. Inclusive, ele é o maior artilheiro da história da seleção francesa. E a França, inclusive, esse time da seleção francesa foi a base do time que foi campeão do mundo 2 anos depois, né? Tinha jogadores ali como o Pogba, além do próprio Griezmann, né? Tinha Pogba, Giroud, Umtiti, Lohri, Coman, né? E o técnico também era o Deschamps. Só que faltava um ingredientezinho, né? Faltava uma coisa ali para a França conseguir, né? Bateu na trave na Eurocopa, mas precisava de alguma coisa diferenciada para conseguir o título mundial, e esse ingredientezinho se chamava Kylian Mbappé. Só isso. Aí a França chegou, colocou Mbappé no time e foi campeã do mundo com essa mesma base, com esse mesmo time, praticamente campeão do mundo 2 anos depois. Já a seleção de Portugal tinha nomes como o próprio Cristiano Ronaldo, como eu falei, mas também o Pepe, né? Que até hoje está jogando pela seleção, né? Com 40 e poucos, 52 anos que tá jogando na seleção. Não, tem 40, tá zoando, tá? Mas também tinha o Nani, o Quaresma, o Rui Patrício, que eu falei que pegou muito nessa final da Eurocopa, e também o Renato Sanches, né? Que é um jogador que depois foi pro Bayern de Munique, agora tá meio sumidão aí, né? Mas ele apareceu com uma, digamos assim, um destaque muito grande, né? No começo da carreira dele. Ele que foi eleito o melhor jogador jovem dessa Eurocopa. Tão bem que ele jogou. Ele foi um ótimo coadjuvante pro Cristiano Ronaldo ali, realmente jogou muito bem. Afinal, não jogou tão bem assim não, mas ele jogou realmente muito bem, foi muito decisivo para a seleção portuguesa nessa conquista aí. Então é isso. É isso, né? Encerro aqui esse vídeo aqui, a década de 2010, encerrando nessas 2 edições aí, que tivemos a Espanha e depois Portugal campeões, né? E agora falta mais um vídeo pra gente poder fechar aqui essa nossa saga da Eurocopa. Eu já convido você aí para assistir esse vídeo, também assistir, né, a nossa playlist e os outros vídeos, os vídeos anteriores também aqui, e obviamente se juntar ao nosso canal, todas aquelas ações de prática que eu já falei aqui para vocês, tá bom? Então, conto com vocês aí
para ajudar o nosso canal a crescer, o nosso canal a evoluir, o nosso projeto CMF, né, que tá fazendo cada dia mais ali, crescendo gradativamente um pouquinho o nosso canal, beleza? Gente, vou encerrando esse vídeo por aqui, um beijo no coração de vocês, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, e não se esqueçam de acompanhar aqui, né, fazer a nossa cobertura aqui da Eurocopa no nosso canal, beleza? Gente, tchau, tchau, até mais, valeu, fui!